Olá, minhas lindas! Como vocês estão? Maravilhosas? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Já se inscreve, deixa o like, compartilhe, ative as notificações e vambora para mais um vídeo aqui do nosso canal, tá? O vídeo de hoje é um reagindo ao parto. Então, nós vamos ouvir, analisar, reagir, entender como foi o parto dessa lindona. Em especial, olha só, hoje nós vamos reagir, tá? O relato de parto da Carol Luz. Vou deixar aqui pra vocês, ó, aqui embaixo, o direct que ela me mandou. Lá no meu Instagram, tá? É por onde eu recebo os links de vídeos que vocês querem que eu reaja a vídeos de parto, a relatos de parto, tá bom? É sempre por lá. E ela me enviou o link do próprio relato de parto dela. Essa lindona me segue, né? Então já acompanha aí meu trabalho com gestantes, com partos, que eu faço com vocês lá no Instagram. Inclusive me siga lá, tá? Bruna S. Cardoso. Tem aí na bio aqui do canal o endereço certinho para você entrar lá. O link. Sempre tô abrindo lá caixinhas de perguntas pra gente conversar. Também tenho lá o curso de preparação para o parto, né, que é o parto empoderado, meu plano de parto para gestantes que desejam, meu contato para atendimentos de pré-partos, né, de preparações ao parto, atendimento de pós-parto, enfim, tá tudo lá. E a Carol, ela mandou essa mensagem aqui, disse: boa tarde, Bruna, estou te enviando meu relato de parto do meu bebê Pedro, que Deus te abençoe. E aí, respondi ela, a gente conversou. E ela permitiu, né, que fizéssemos, foi bem legal, ela cedeu esse link para que o relato dela fosse analisado e assistido aqui por nós, tá bom? Lembrando que se você tem, né, um vídeo de parto, um vídeo de relato de parto de alguma gestante que está postado aqui no YouTube, né, algo público ou seu mesmo, e você quer que eu traga aqui pro canal, que eu reaja, que sirva, né? Eu sempre digo, os vídeos de reações a partos e reações a relatos de parto são recortes para gestantes que assistem aqui o canal, estão se preparando para o parto. E é uma forma de nós demonstrarmos como acontece. Tem muita mulher que está aqui, gestante pela primeira vez, não sabe como acontece um trabalho de parto, como acontece a conduta hospitalar, como é que as violências obstétricas podem surgir durante o trabalho de parto, como não surgem, como é que o acompanhante tem, né, que reagir, como tudo acontece. O que é um parto humanizado? E aqui a gente tem inúmeros exemplos também de partos que foram extremamente humanizados, também servindo aí de experiências positivas para vocês, tá bom? Então hoje reagiremos ao vídeo da Carol Luz, que cedeu esse link, minha linda. Um grande beijo a você, deixo aqui o meu agradecimento, fico muito feliz por ter você, é uma honra ter você acompanhando ao nosso trabalho. Vambora agora? Deixa eu colocar aqui, vamos lá, vamos ao vídeo. E se esse vídeo chegou até você, louvado seja Deus. Eu pedi muito a Deus mesmo para que esse vídeo chegue para as pessoas certas. E também se não chegar para ninguém, tudo bem. Vai ser uma memória pra mim no futuro, rever esse vídeo, reviver do dia mais feliz da minha vida, mais desafiador, mas mais feliz também. E antes da gente começar, eu só vou te pedir uma coisa, fica até o final, tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, e vocês vão escutar aí ao fundo meu bebê, espero que isso não seja um empecilho pra vocês, mas ele tá brincando ali no tapetinho, às vezes eu vou ter que ir pegar ele, então é isso aí, a vida real. Mas então falando sobre a minha gravidez, né? Eu descobri então a gravidez com 2 meses de casada. Foi uma bênção mesmo de Deus. E eu decidi que a gente iria tentar fazer o pré-natal no particular, né? Pelas comodidades, assim. Claro que seria um investimento, né? Foi um investimento. Mas toda aquela questão do SUS, de esperar, né? Eu trabalhando o dia inteiro, ter que ficar saindo de serviço, é uma relação que eu não queria passar. Os meus sintomas, eles foram, assim, normais. No início eu senti muito sono, eu senti o enjoo, né, o vômito, foi até o 5º mês de gestação, mas no finalzinho eu senti azia, mas nada fora assim da normalidade. Trabalhei até na sexta-feira, né, então na segunda-feira, dia 1º de julho, eu entrei de licença maternidade, ganhei o Pedro dia 3, gente, foi uma loucura, eu trabalhei assim até mesmo uns 45 do segundo tempo. Graças a Deus consegui, porque não tive, né, nenhuma intercorrência, então eu fui levando aí esse tempo de trabalho até o máximo que eu conseguisse para poder aproveitar o bebê, mas depois, né, na licença maternidade. Não queria sair muito cedo antes por conta disso. Engordei 7 quilos no total, né, da gestação. É uma questão, inclusive, até legal da gente falar,
que algumas mulheres enfrentam, né, que trabalham aí, né, que trabalham de carteira assinada, que é justamente esse impasse entre entrar de licença maternidade ali na reta final, né, e perder esse tempo, que são aí, né, os 120 dias, que são corridos, ou aguardar até o final, até onde der, né? Tem gestante que entra em trabalho de parto praticamente no dia seguinte ao dia que ela esteve no trabalho, por exemplo, né? Vai realmente até o final e ter a licença de maternidade completa com o bebê já, né? Depois do parto ali. É uma realidade que, gente, podia ser tão diferente, né? Mas é uma realidade. E, inclusive, eu tenho algumas gestantes que passam por isso, às vezes falam, Bruna, eu não sei o que eu faço, porque a reta final, para algumas mulheres, para outras não, mas é um período um pouquinho mais cansativo, exaustivo. E como a Carol conta aqui, né? Ela trabalhou até segunda-feira, ou foi sexta, segunda-feira, ela entrou de licença maternidade. E logo depois, pouquíssimos dias, né? O Pedro já chegou. Então, realmente foi até a reta final, né? Quase aí na trave para esse parto. Eu não engordei muito, mas assim, no final também tava com a barriga assim, pesando já, né? Eu não estou suportando mais. E uma coisa interessante é que com 37 semanas o meu marido, ele já tava assim, nossa, pode vir com a minha mãe, tem que não sei o quê. E eu tava doida querendo ver as relíquias de Santa Terezinha. Se você que tá me vendo aí, Coca-Cola, que você vai entender, né? As relíquias que estão passando aí, né, pelo nosso Brasil. E ia passar aqui na minha cidade. Então eu falei, meu Deus, podia tanto dar, né, pra eu ver as relíquias, pra eu poder pedir a intercessão dela. E nossa, deu tempo. Que momento maravilhoso, que momento incrível, sabe? De muita entrega. Entrei então de licença maternidade na segunda-feira. Foi meu dia assim, tipo, mais de descanso. E aí na terça-feira, no dia 2, né, o dia do trabalho de parto, que iniciou, eu completava então 39 semanas de gestação. Eu chamei minha mãe e a minha irmã pra virem, né, aqui pra casa pra me ajudarem, né, nos afazeres. Pedi pra minha irmã tirar as coisas do armário, organizar a despensa, né. E Camila tava organizando aqui a questão do armário aqui da despensa. E aí eu vi que tinha um potinho de cappuccino vencido em junho. Só que eu falei, eu sou intolerante à lactose, né? Mas eu falei assim, gente, não dá nada não, vamos fazer esse cappuccino aqui, né? Vamos tomar. E aí eu fiz pra gente tomar, falei que não mata engorda, né? Tomamos o cappuccino. Depois, mais tarde, meu marido chegou do serviço, foi levar embora minha mãe e minha irmã. E aí a gente foi aproveitar a caminhar. Assim que ele chegou, só fiquei de roupa e vamos caminhar. Nesses dias eu tava assim, nos últimos dias, eu tava tentando fazer umas caminhadinhas, porque foi muito sedentária durante a gravidez inteira. Mas tentei, né? Pelo menos no final, pra ver se dava uma ajudadinha. Não fiz nada assim, de tomar shake, de fazer isso aqui, nada. Eu só fiz assim, o que eu podia fazer. Fiz. O que tava assim ao meu... E que tá tudo bem, né? Lógico, é importante preparar o corpo, é importante manter o corpo ativo. Quanto mais ativo o corpo, a gente sabe que melhora o trabalho de parto, ajuda no processo, ajuda no fortalecimento também, né, de toda a musculatura importante para o parto, principalmente a musculatura do assoalho pélvico, ajuda, auxilia na abertura de pelve, encaixe do bebê, descida. Mas lógico, dentro, né, do possível ali, né, durante toda a gestação, pelo que a gente entende aqui, ela esteve trabalhando. E tem gestante, gente, que trabalha tanto, tem gestante que trabalha muito em pé, por exemplo, dependendo, né, da profissão, que já equivale praticamente a manter o corpo ativo, né? Então, o pouco, entre muitas aspas, que ela está dizendo que fez, que foi a caminhada, com certeza já ajudou, entende? É legal também entender o limite físico de cada gestante, né? Principalmente durante a reta final. Nossa. Então, eu fiz a caminhada com ele e engraçado porque na hora que a gente estava caminhando, eu pensei assim, cara, essa pode ser a última caminhada. Vou gravar aqui minha barriga, porque pode ser a última vez que eu caminho antes do Pedro chegar. E aí, caminhamos. A gente comprou até um churrasquinho para completar o almoço, que minha mãe tinha vindo aqui em casa no dia. Então sobrou um pouquinho de almoço, que a gente iria jantar. Fomos pra casa, jantamos, eu coloquei muita comida. Muita mesmo. Eu fui feita pra comer, boca foi feita pra comer. Quando eu vi aquele pratão, eu olhei pro meu marido e falei assim, gente... Cara, eu vou dar azia no mundo. Pra que eu coloquei tanta comida assim? E na mesma hora eu olhei pra ele e falei, cara, pode ser também a minha última refeição antes de ganhar o Pedro, já pensou?
posso precisar dessa energia, né? Então eu vou comer. E comi, gente, comi no mundo, meu Deus do céu. E depois que a gente jantou, o Marco até, ele segurava assim a minha barriga, igual, vou tentar colocar aí alguma foto, igual, sabe? Quando o pai alivia assim, aquele peso da barriga da mãe, ele segurava assim a minha barriga e falava assim, olha bebê, meu papai, é o papai que tá te segurando. Se você quiser, já pode vir, o papai vai te segurar aqui fora. Eu achei tão bonitinho isso. E aí a gente foi, tomamos banho, namoramos, gente, eu tava super animada, né? Que demais! Tava bom, talvez isso que ajudou, sabe? Vamos lá, então, entrar aqui. A relação sexual. Por que a relação sexual ajuda no trabalho de parto? Vamos entender? Primeiro, tá? Durante a relação, há a liberação de ocitocina, que é um hormônio que nós já produzimos naturalmente sem estar grávidas, quando você tá apaixonada, quando você tá feliz e durante a relação sexual. Tanto é que é chamado de hormônio do amor, é a ocitocina. Quando a mulher tá gestante, o corpo continua produzindo, e esse é o hormônio mais importante, um dos mais, né? A gente sempre diz que é o hormônio principal do trabalho de parto. Existem outros atuando, mas a ocitocina ela é produzida em pico durante o trabalho de parto. E quando você tem relação sexual, ela é produzida em maior quantidade do que o comum. Ela não estava em trabalho de parto ativo, mas só de ter a relação, ela tem a produção de ocitocina. O que a ocitocina faz? Contração uterina. O que é ótimo, né? Provavelmente ela já estava com contrações de treinamento pela idade gestacional. Não sei se estava aí em pródromos ou já um sinal de fase latente. Ela não conta isso pra gente até o momento. Mas ajuda. E um outro fator importante, que é até legal explicar pra vocês. Eu tô sempre falando sobre isso lá no Instagram. Falo sobre isso pras minhas gestantes que fazem a preparação presencial comigo aqui para acompanhamento de parto e falo no curso, que é a importância também para, em alguns casos, tá? Lógico, em que não há colo curto, em que não há risco de prematuridade, de a relação sexual não ter coito interrompido. Por quê? O esperma possui aí um hormônio chamado prostaglandina, que é um hormônio extremamente importante e ele entra em contato com o colo de útero que fica ao final ali do canal vaginal, que é o colo de útero, que afina para dilatar. E a prostaglandina, ela faz com que o colo afine. Então, é importante também. Por isso, namorar é tão importante. Ajuda, né? Faz o corpo trabalhar. Lógico, isso quando não há risco de prematuridade, isso quando não há um período de repouso indicado pela tua médica, pelo teu obstetra, por causa de um colo curto, por exemplo, durante a gestação. A gente está falando de uma gestação num cenário ideal, né? Tanto é que a prostaglandina é o hormônio que contém no misoprostol, que é um dos tipos de induções farmacológicas que a gente tem existentes, que é o comprimidinho, o famoso comprimido vaginal, é o misoprostol, e ele é rico em prostaglandina, que é justamente esse hormônio contido no sêmen. E a ocitocina, por si só, a gente já conhece o soro da ocitocina. E na relação sexual, tudo isso é produzido de forma natural. Então, com certeza, minha linda Carol ajudou sim. Sem contar que isso traz um relaxamento, né? Além do prazer, traz um relaxamento. Relaxa o assoalho pélvico, que é tudo que a gente precisa para deixar o corpo tranquilo. Quanto mais você relaxa, melhor o teu corpo trabalha para o teu parto acontecer. Ai, que delícia! Aí, deu 10 horas da noite, foi começar um jogo do Brasil aí. A gente deitou pra assistir. E aí começou, meu Deus do céu, gente, de 10 horas da noite até meia-noite. Eu fui inúmeras vezes no banheiro. E eu falei, cara, aquele cappuccino vencido, mesmo eu tenho feito com leite sem lactose, me fez mal lactose. Vamos lá de novo. Minha linda Carol, quero aqui defender o cappuccino vencido. Por quê? A dor de barriga na reta final da gestação, e para algumas mulheres, tá? Para algumas gestantes, acompanhada de diarreia, para outras gestantes, acompanhada de muitas idas ao banheiro, e para outras, acompanhada de muitos gases e flatulências sendo ali eliminados. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, procurem aí, e o título dele é, acho que é a importância ou a relação da dor de barriga com o parto, uma coisa assim. Quando do nada, Bruna, eu não fiz nada, não tô com nenhum tipo de virose, nada aconteceu, mas eu tô com muita vontade de ir ao banheiro, tô indo ao banheiro muitas vezes, do nada, reta final da gestação. O que pode ser? O que acontece? Por que isso acontece? Conforme o bebê desce na pelve, além de encaixar, o bebê desce. Depois que ele encaixa, ele começa a descer. E quanto mais baixo ele está, o bebê ele começa a pressionar os órgãos ali adjacentes ao útero.
Tudo que tá próximo, gente, do útero, fica ali comprimido. E um dos órgãos que a gente tem importante é o intestino. Então, conforme o bebê desce, ele pressiona o intestino e ele vem empurrando tudo que estiver dentro do intestino. Por isso, na reta final, muitas gestantes sentem dor de barriga. Pode acontecer dias antes do parto, horas antes do parto, durante a fase latente, durante o trabalho de parto ativo e durante o período expulsivo. Já ouviu falar sobre fezes no expulsivo? É por causa disso. Então, Carol, quero aqui defender o Cappuccino. A culpa não foi dele, mas era do Pedro, já descendo ali, né, muito provavelmente, já sendo ali empurrado pelas contrações de treinamento, que são normais, tá bom? Faz parte do processo. E por isso essa dor de barriga. Sabe? Já fui pensando, nossa, meu Deus, eu tô com dor de lactose, vou ficar aqui a noite inteira no banheiro. Ai, gente, que coisa. Engraçado que eu não me tentei, porque eu via muitos relatos de mulheres que falavam que o intestino soltava muito, né? Antes, e eu, na hora, nem Sim, me tentei solta. Pensei mesmo, gente, real oficial. A lactose bateu brava, minha filha. Tava sentindo umas dorzinhas, mas assim, pra quem é intolerante à lactose, vai me entender, né? A gente, primeiro que a gente é um ser que não obedece, né? É intolerante, mas a gente come e toma os pés. Continua. Mesmo também que depois vai passar mal, vai passar mal feliz. Comendo as coisas gostosas que Mas tem tem uma leite, dorzinha, né? né? Tem uma coliquinha, né? É bom. Daquela dor de barriga, aquele negócio, mas tem uma coliquinha. E aí eu pensei que era da lactose. Ai, gente. Aí ficou de 10 à meia-noite. E eu ia no banheiro, tomava um banho e tal, e que o treino melhorava. Aí que eu parei e falei, gente, e se não for? Sentei no fio no vaso, peguei o celular e até gravei assim, cara, a minha cabeça na hora. E se não for lactose? Se for o início de um trabalho de parto, e eu tô aqui. À meia-noite eu fui e mandei mensagem pra minha enfermeira obstetra. Esqueci de comentar, mas a gente fez, né, o pré-natal todo particular e eu contratei também uma enfermeira obstetra, porque eu queria tentar o parto normal. A cesárea pra mim, tudo bem, né? Se tivesse que acontecer uma cesárea depois, tranquilo. Sim, mas eu queria se tentar primeiro o parto normal. vaginal, né? E aí eu quis contratar uma enfermeira obstetra pra poder me ajudar, né, com a questão das dores, porque é a primeira experiência, né? A gente nunca sabe, né, como que vai ser. E foi muito bom, ela me passou muita segurança antes, né, me deu muitas coisas pra mim estudar. Eu mandei mensagem pra ela. E aí ela me falou assim, vai monitorando a questão dos minutos, né, pra ver o tempo de contração. Aí eu fui baixar o aplicativo, comecei a contar. E ela me falou pra tentar descansar. E aí eu tentei, só que eu não conseguia. Eu ia pra cama assim, eu deitava e falava, cara, não tem posição. E aí então eu fui e falei com meu marido, eu falei, olha, tô sentindo umas paradas aqui. Mandei mensagem pra enfermeira, ela pediu pra mim tentar descansar. Mas não precisa se preocupar, porque assim, tá doendo, alguma coisinha, uma coliquinha, mas vai que não é, né? Vai ter da lactose mesmo. E eu tô aqui pensando que... Ai, gente, que luta na minha cabeça eu pensar que o meu início de trabalho de parto era da lactose, sabe? Eu não conseguia distinguir. Eu fui pra sala, fui pro sofá pra tentar ficar sentada. E aí colocamos até um colchãozinho no chão pro meu marido tentar descansar lá, né? Enquanto o negócio não engrenava mesmo. E aí eu senti aquelas dorzinhas, mas assim, eu sempre via nos vídeos, não fiz nenhum curso, né, na próxima gestação quero tentar fazer algum curso assim, próprio de respiração, mas eu sempre via que a respiração era o que mandava, né, pra questão das contrações. Ela vem igual uma onda mesmo, ela tem aquele pico, mas você sente quando ela vai começar, e quando você sente que ela vai começar, você já foca em respirar. Claro que intercorrências podem acontecer, mas não nasci quebrada, né, devo saber parir. Então vou focar o quê? Em respirar. E aí eu ia, respirava fundo, tranquilo, em cada contração, né? Não tentava sentir muito assim o desespero da dor, porque é um desespero mesmo, a dor realmente dá um desespero. Mas eu tentava assim, tentar passar por ela, da maneira muito tranquila. Aí acho que foi 1h32 da manhã, eu até gravei um videozinho com o meu marido assim na sala. Tipo, cara, será que vem? Será que não vem? Estamos aqui aguardando. Por enquanto você está aqui no forninho da mamãe, mas a mamãe está sentindo umas dorzinhas. Tomara que você venha hoje. E a gente foi passando pelas dores. Aí lá por volta de umas 3h30 começou a ficar forte. Aí eu até fiz um videozinho de despedida da barriga, né? Tipo assim, tchau barrigão, vem bebê Pedro. E aí fui no banheiro mais uma vez. E ainda gravei eu passando pela dor da contração, né? Focando mesmo na respiração.
nessa hora, gente, começou a pegar. Aí eu fui pedir pro meu marido pra ele fazer massagem. Gente, não servia assim uma massaginha, não. Tinha que ser assim, esfregando mesmo, sabe? Minhas costas ficam até vermelhas. Mas tinha que esfregar aqui embaixo. Ai, gente, graças a Deus que ele tava lá pra me ajudar. Isso mesmo, olha só. Quando a gente fala de contração, para as mulheres que nunca sentiram, estão aqui, vão passar pelo trabalho de parto, a contração é uma onda mesmo. Você sente quando ela vai começar. Ela começa tranquila, ela atinge um pico e depois ela vai reduzir. E é importante saber respirar. Por isso a gente fala tanto das técnicas de respiração. Por isso, inclusive, meu curso tem um módulo só de respiração. De técnicas diferentes. Por quê? Para uma gestante pode ser fácil de um modo, para outra pode ser fácil de outro. O expulsivo requer uma respiração ideal. A gente consegue também prevenir aí laceração através da respiração no expulsivo, em outros momentos também, né? Então, é importante, e vocês conseguem reparar, ela colocou ali um videozinho, eu achei bem interessante, o quanto ela respira e se movimenta, né? Então, esse movimento lado e outro, gente, é algo instintivo do corpo. Esse movimento é importantíssimo para melhor posicionar o bebê. Né? Então, percebam, durante a contração, é natural que a mulher ela assuma um movimento lado e outro, a gente chama de pêndulo, né? O pêndulo lateral. É algo fisiológico do corpo. Eu achei engraçado ela falando assim, eu não sou quebrada, eu devo saber parir. E sabe, minha linda, você que tá aí me assistindo também, a Carol deu um show, eu sei disso, a gente tá aqui reagindo ao relato de parto dela, mas você que tá aí assistindo, entenda uma coisa, teu corpo foi feito para parir, e o teu bebê sabe nascer. As coisas se comunicam. Sabe? O teu corpo fisiológico foi feito para isso, para gerar e para parir o que foi gerado. Então, fique tranquila, tá? É um processo. Quando ela fala também sobre a dor ali na lombar, a gente tá falando sobre o osso do sacro. Tem vídeo aqui no canal também explicando para vocês como é que funciona, porque o osso do sacro abre, ele sim movimenta-se, ele quase como uma roldana, ele abre para abrir espaço na pelve e o bebê descer. Por isso, esse é o local onde geralmente dói mais, principalmente na fase já ativa do parto, tá? Ou mais próximo ao expulsivo, depende de quão baixo o bebê está. Pedro já estava baixo, pelo que a gente entende, porque temos a dor de barriga com idas frequentes ao banheiro e temos essa dor embaixo. E realmente, gente, o que melhora e o que ajuda é massagear essa região com uma força moderada, uma força considerável, né? Não é uma massagem de passar a mão, é de realmente movimentar. A gente consegue também fechar a pelve, parte superior, para ajudar. Então, observem como é importante. Ela mesma fala, não fez nenhuma preparação para o parto, porém ela estava assistida por uma profissional do parto também, né? E muito bem orientada. Fica em casa e observa as contrações. Observa o ritmo das contrações. Quanto tempo dura? Qual o intervalo? Vamos entender, porque em fase latente o hospital não interna, a menos que haja algum risco, a menos que haja mecônio, a menos que trate-se de um parto prematuro, né? A gente já sabe disso, então ela bem instruída, deixou que o corpo trabalhasse, tentando relaxar, né? Dentro do possível ali. E aí ele foi esfregava, e aí eu comecei, sabe? Eu falei, não, agora realmente isso aqui é dor de parto, deve ser essa dor que as mulheres falam. Aí eu fui aguentando assim até umas 4h30 da manhã. Aí umas 4h30 eu falei, cara, real oficial a dor. Vou mandar mensagem pra enfermeira que ela pode vir, que realmente isso aqui é trabalho de parto. Comecei aqui o negócio. Manda mensagem pra ela. Avisa também minha mãe, minha irmã, pra elas tentarem vir cá em casa. E aqui, não é que é difícil acesso, mas é um pouquinho longe do centro, né? Então, pra elas pegar um aplicativo, né, de carro pra poder vir, elas foram chegar assim uns 6 e pouquinho da manhã, todas elas. A enfermeira chegou um pouquinho antes, monitorou ali os batimentos cardíacos, estava tudo bem, tudo tranquilo. Aí ela começou a massagear aqui minhas costas. E aí minha mãe e minha irmã chegaram. A enfermeira então ela me perguntou, você quer que faz o toque? Pra gente saber? Eu falei, quero, né? Justamente para eu saber o quanto tempo mais de dor eu precisava aguentar. Na minha cabeça eu estaria ali com uns 3, 4 centímetros, né? Que seria mais ou menos a hora que eu chamasse ela, pra ela conseguir vir e me ajudar a passar por esse momento mais tranquilamente, né? Com as massagens. Outra coisa importante, ela não fala quanto tempo, né? Quanto tempo dos sintomas, o quanto eles evoluíram, quanto não evoluíram, não fala se houve tampão, sangramento, algo do tipo. A gente tá realmente pegando o recorte do dia do parto, né? Massagens e tudo mais. E ela fez o toque. E, gente, que coisa louca. Quando ela fez o toque, ela falou que eu estava com... Exato. 8
para 9 centímetros de dilatação. O quê? Não acredito. Eu fiquei chocada, passada. Eu fiquei assim... Cara, que doideira. Eu olhei pra ela e falei assim, e agora, o que eu faço? Aí ela, o que você quer fazer? Quer ficar aqui? Quer ter o bebê aqui? Quer ir pra maternidade? Eu falei, vambora, gente, vambora. Eu né, nunca passei por isso, quero, né? Queria o parto normal, mas eu queria lá mesmo, no hospital. Ai. E foi aquela loucura, pega a mala, porque não tinha nada no carro, gente. Olha pra você ver, não tinha nada, não tinha bebê conforto no carro. Não tinha as malas, tinha que pegar, sabe aquelas coisinhas, aquelas bugiganguinhas que a gente pega por último? Chinelo, carregador, né, e tal. Aí fomos pegar. Entramos no carro e parece que foi, assim, muito longe daqui até a maternidade. Acredito eu, Pedro conversando, acredito eu que seja por conta da estrada de chão aqui. E aí, assim, quando a gente saiu, eu catei uma garrafinha de Gatorade que eu tava tomando, e ela, por ser uma garrafinha mais forte, né, com uma mão eu apertava a mão da enfermeira, e com a outra mão, né, ela foi comigo na parte de trás do carro, e com a outra mão eu apertava a garrafinha. E ela, com a outra mão dela, ela fazia massagem nas minhas costas. E não larguei aquela garrafinha, gente. Aquela garrafinha foi até o meu pós-parto, vocês acreditam? Eu vou contar, vou chegar aí pra vocês. Chegando na maternidade, a gente teve que esperar a troca de plantão. E a minha enfermeira, ela já foi chegando, já pedindo cadeira, já fui sentando na cadeira de roda, sabe? Desde do carro, né? Eu saí do carro e ela já com a cadeira de roda pra eu entrar, né? Com 9 centímetros. E nossa, foi muito bom ter ela, porque ela me passou muita segurança. Saímos então a triagem, eu tava com 9 centímetros de dilatação, então eles foram me internar. Enquanto eu ia pro centro de parto normal, meu marido foi resolver as questões burocráticas lá, de documentação e tal. E chegando lá na sala, né, de parto, a minha enfermeira já foi me perguntando o que eu queria fazer, pra onde eu queria ir. Falei, vamos pra baixo do chuveiro. Porque aqui em casa eu fiquei embaixo do chuveiro e foi muito bom pra mim, sabe? Me aliviava muito de uma coisa. Ah, então olha só, em casa tivemos chuveiro. Tenho certeza que o chuveiro, além de tentar, né, ali de conseguir trazer o mínimo conforto, trouxe também um auxílio, né, nessa evolução. A gente sempre fala aqui do benefício da água quente, vasodilatadora, água quente que relaxa, água quente que auxilia no processo de dilatação enquanto relaxa o assoalho pélvico. A minha enfermeira tinha pedido pra mim fazer aquele documento que agora, nesses momentos, esqueci o nome, vou deixar plano de parto na tela, que fala, né, tudo que você quer no parto e tudo mais. Chegando lá, vocês acreditam que essa enfermeira perguntou do documento? Cadê o documento? Se eu tinha? E a minha enfermeira falou, não, ela tem, porque ela tinha me passado os modelos, gente, eu não fiz. Vocês acreditam? Ai, meu Deus, não fiz. Eu só olhei pra ela e falei assim, eu não. Inclusive, se você quer ter um plano de parto, não quer montar o seu, né, não tem tempo de montar, não sei nem o que colocar, eu tenho meu plano de parto, então entre aí na bio, tá disponível para as gestantes que desejam, ou lá no Instagram, onde você quiser, tá? E eu disponibilizei para vocês o meu plano de parto que eu utilizava somente com as minhas gestantes. Fiz, mas eu só quero uma coisa. Eu quero só que meu marido corte o cordão. E assim, não quero que me façam aquele corte, que eu também esqueço da episiotomia. A episiotomia, a violência obstétrica, famoso PIC, não tem nenhuma motivação, né, nem explicação para que ela seja feita. E a episiotomia? Episiotomia, não. Não quero. Eu quero que se tiver que tenha a laceração, que seja assim, de forma natural. Exato. Fomos então pra debaixo do chuveiro, né? Sentei na bola, fiquei lá embaixo d'água. E a minha enfermeira, ela sentou do meu lado. Eu ficava segurando muito forte a mão dela. E na outra mão, adivinha o que tava? A garrafinha do Gatorade, gente. Não larguei. Gente, porque ela igual eu falei, ela é uma garrafinha forte. E ela tava cheia, ela tinha bebido só um pouquinho. Então eu segurava forte mesmo, até meu marido chegar. E, gente, eu ficava pensando, cara, esse cara vai perder o parto por conta das questões burocráticas lá. Eu fiquei indignada, sabe? Mas aí, nesse momento, eu senti a minha bolsa estourar, porque até então, quando eu fiz o toque, tanto aqui em casa quanto na maternidade, a bolsa tava íntegra. Ah, então olha só, é isso que eu falo pra vocês. O normal e o esperado é que a bolsa venha a romper ou em fase ativa de parto, ou já próximo ao expulsivo. Ou às vezes nem rompe e o bebê nasce empelicado, né? Então por isso eu digo sempre pra vocês, o rompimento de bolsa não é esse inclusive é um ótimo exemplo pra gente falar disso. Não é um sinal de que o parto tá acontecendo. A gente não pode se basear só pela bolsa ou só pela saída de tampão. Por quê? Ela já estava com 9 centímetros. Imagina se ela não soubesse disso, não estivesse acompanhada pela enfermeira obstétrica, por exemplo, e pensasse, não, parto é quando a bolsa rompe, então eu vou ficar esperando romper.
talvez o Pedro tinha nascido em casa. Entende? Sem assistência, né? Se ela não tivesse a enfermeira obstetra. E essa informação. Então, por isso, eu sempre falo pra vocês, e esse aqui é um exemplo ótimo pra gente falar disso. A gente baseia sempre evolução de trabalho de parto por ritmo de contração, tá? E, lógico, também sangramento, que aparece e surge principalmente quando a gente já tem uma dilatação efetiva. Nesse momento eu senti a bolsa estourar, e depois que a bolsa estourou, gente, aí eu comecei a sentir... Gente, eu vocalizava muito. E aí meu marido chegou. Ai, que alegria. Gente, foi tudo perfeito. Porque assim, a gente imagina uma coisa, né? E realmente o parto é uma coisa assim, que não tá no nosso controle. Eu tinha pensado, eu amo música, gosto demais. E eu tinha pensado assim, numa playlist de música que eu ia escutar desde aqui em casa, sabe? Pra me ajudar a acalmar. E tanto playlist de música pro parto, lá pra maternidade. Gente, eu não queria saber de nada. Eu não queria que ninguém conversasse. Eu só queria silêncio absoluto. Aqui em casa, como tava só eu e meu marido, foi aquele silêncio, né, total. Chegando lá, eu só pedi pra elas que eu queria silêncio. E, gente, eu não escutei nada. Nada. A única voz que eu escutava era da minha enfermeira do meu lado, quando a enfermeira do hospital, que foi uma fofa, ela agachava ali, molhando, né, por conta do chuveiro, que molhava ela também. Mas ela monitorava os batimentos e minha enfermeira ia e ficava vendo o que ela tava fazendo e ela me comunicava, sabe, no meu ouvido, olha, tá tudo bem, tô vendo aqui, tá tudo bem. E, gente, me deu muita segurança mesmo ter a enfermeira do meu lado. Uma pessoa assim da minha confiança pra me passar essa segurança foi, nossa, maravilhoso. E eu já tava sentindo aqueles puxos. É muito engraçado, porque eu ficava pensando, né? Eu via esses vídeos assim e eu ficava pensando, como será que é? Será que eu vou saber qual é a vontade do puxo? Qual é a dor do tal do ciclo de fogo? E, gente, a gente sabe. A gente sabe, vai por mim que a gente sabe. Eu comecei muito a sentir essa vontade e eu virava pra minha enfermeira e falava assim, eu tô com vontade de fazer cocô. E ela falava, olha, o que você quiser fazer, você faz. Obedeça seu corpo. O que você quiser fazer, você faz. Fui, então, minha filha fazer essa força de cocô na minha cabeça, né, que era, mas era o tal do puxo, né, e eu fui fazendo, gente, que maravilha. Algumas mulheres confundem, né, pela semelhança ali de estar só no tinha período. a voz do meu marido me falando assim, vai amor, força, você consegue, sabe, dando palavras de motivação e me lembrando, respira amor, vai, respira e vai, porque eu tinha pedido pra ele antes, pra ele sempre me lembrar de respirar, me falar palavras assim, de apoio, pra eu conseguir, né, e ele fez, gente. O bichinho fez. E ele falava assim também, vamos, já tô vendo o cabelinho. Depois eu até perguntei pra ele falou que não tava vendo nada. Mas as enfermeiras até falavam assim, você pode colocar a mão pra você sentir. Eu coloquei a mão, não sentia nada, gente. Não sentia nada, eu falava, esse povo tá mentindo pra mim. Mas meu marido falava que tava vendo o cabelinho, então eu ia fazer aquela força. E nada, gente, foi assim... foi muitos minutos. Na verdade, foi pouco tempo de internação. Tipo, eu internei 7 horas e ganhei ele 8h26. Se comparado ao que eu estava esperando, que eu ia ficar, tipo, umas 6 horas... Tipo assim, aqui em casa, eu tava esperando ficar umas 12 horas em trabalho de parto em casa e mais umas 6 no hospital, por conta do relato que eu vi. Ai, gente, cada parto é único mesmo, sabe? Eu desejo muito que você tenha uma experiência até melhor que a minha, né? Pra que seja uma coisa assim, tranquila, leve, claro, penosa vai ser, vai ter dor, vai ter, mas assim, que seja uma coisa que passe, sabe? Que não fica perdurando, porque a gente vê muitos relatos de pessoas que ficam dias, né, em trabalho de parto. Então, nos puxos, né, eu fui fazendo aquelas forças. E aí foi isso, tipo, saiu primeiro a cabeça, aí em outra contração, saiu o corpinho. E eu acho interessante porque meu marido não viu nenhum relato de parto comigo, gente. Não viu. E eu tava doida, eu grávida, eu ficava falando com ele pra ele ver junto comigo, pra ele, sei lá, sabe, pra ele saber o que fazer na hora. Igual eu. Sim, por isso eu falo tanto, mais no Instagram do que aqui, que é lá onde a gente tá sempre conversando diariamente, né, sobre a importância de preparar o acompanhante, né? Por quê? O acompanhante tem que estar preparado. E eu achei muito bonitinho quando ela fala assim... Eu pedi pra ele falar, me dar força. Ela preparou ele, né? De certo modo. E ele auxiliou. E é importante também preparar esse acompanhante para entender como acontece o parto, como é que acontece o expulsivo, que primeiro sai a cabeça fica ali fora até a próxima contração e a próxima vontade de empurrar, que é o puxo, né? E aí sim a mulher respira o neném, termina de fazer aquele expulsivo para reduzir risco de laceração, né? Sempre que a gente fala de risco de laceração reduzido, a gente fala de um expulsivo respirado e tranquilo, leve, lento, aos poucos, né? Então, é importante a preparação do acompanhante também para isso, para que ele saiba o que esperar
E entenda que tá tudo bem, tá tudo ok, permanece tranquilo e fortalece e encoraja essa mulher. Eu via, né? Eu vi vários relatos mesmo. Ele não quis ver nada, mas eu achei muito interessante porque ele me falava pra fazer a força, pra ir, só na hora da contração. Porque fora da contração eu não fiz força, ninguém me mandou fazer força, ninguém das enfermeiras da maternidade me mandou fazer força, em hora nenhuma, só meu marido, força, vai. E ele só falava na hora da contração. Eu ficava, gente, como é que o bichinho sabe? Porque fora a gente não dá vontade de fazer força. E eu realmente escutei o meu corpo e fiz o que o meu corpo pedia. Na hora que meu corpo pedia. E aí ele falava assim comigo, na próxima a gente consegue, né? Quando vinha e eu ficava assim, dá um pouquinho de frustração. Porque você faz aquilo, força e não sai, e aí ele sempre falava, na próxima a gente vai conseguir, eu já tô vendo o cabolinho, não desiste não. Ai, gente, foi muito bom, muito parceiro mesmo, sabe? Uma conexão muito forte que a gente teve. E quando chegou nesse círculo de fogo, eu senti. Eu pensei que eu não ia saber como que era, e a gente sabe, gente. Gente, é uma sensação, assim, que vai abrindo tudo, sabe? Que vai quebrando tudo. Nesse momento, eu só sabia gritar, Deus, vamos, filho, vamos! Eu não focava tanto na dor, assim, internamente, sabe? Mesmo que por fora eu tava focalizando muito, gritando Deus, gritando vamos, filho. Mas internamente, eu tava oferecendo as minhas dores, sabe? As minhas intenções, né, ali? Pelas almas do purgatório, por uma intenção especial. Sim. Enfim, eu quis oferecer. E durante a madrugada, uma coisinha só que eu não contei, que durante a madrugada eu fui ver qual era o santo do dia. Pra quem, né, não me conhece aí, eu sou católica. E eu fui ver que era dia de São Tomé. E eu fui pedindo pra Deus, falei, meu Deus, eu quero entregar mesmo, né, todas as minhas dores em sacrifício, né, pelas dores do mundo, né, em intenção. E eu queria muito me unir a ti, né, me unir a Cristo, tipo como São Tomé, que teve que tocar nas feridas, né, teve que ver pra crer. Eu queria, assim, tocar nas feridas de Cristo com as minhas feridas, sabe, com as minhas dores, com aquilo que eu tinha pra oferecer de sacrifício no momento que era a minha dor do parto. Então eu me entreguei mesmo pra Deus, toda aquela dor. E isso não me fez focar que doía, mas é uma dor que ia passar, sabe? Uma dor que tinha um propósito. Tanto propósito ali naquele momento que eu tava entregando um sacrifício, mas o meu propósito maior que era viver meu bebê. E, gente, quando nasceu, quando aquela criança saiu, foi assim surreal. Sem explicação. Impressionante mesmo. É uma sensação, assim... A minha entrega teve um sentido, né? No fim de tudo aquilo, o meu presente mais precioso da vida, que é o dom da vida do meu filho, sabe? E ver aqueles olhinhos olhando pra mim, gente, que delícia! Assim, aquele chorinho, e aí eu e o Marco, a gente começou a conversar assim com ele, ai, meu filho e tal, a gente conseguiu, e ele, parece que ele entendia a gente, sabe? Eu não sei, pelo olhar que ele, pequenininho, tava olhando pra gente, parecia até que ele sabia quem era a gente. Você segura o tio na mão. Aqui, isso. Pode o tesouro? Pode. Foi muito bom. O Marco cortou e o cordão umbilical. Eu tava naquela euforia, cara, a gente conseguiu. Depois disso, né, ele já logo que saiu ali de mim, já foi pros meus braços. Aí elas me tiraram dali, me colocou na cama. E antes de medir ele, de fazer tudo, elas deixaram ele junto de mim, né? Ali, a gente ficou mais de uma hora, sabe? Uma hora de ouro. E com ele mamando colostro, a gente, que delícia. E só depois que foi pesar o menino. Foi muito, muito bom mesmo. A gente sente assim uma leoa. E engraçado que a questão da garrafinha do Gatorade, ela foi boa pra mim também, vocês acreditam, até no pós-parto? Porque depois, graças a Deus, eu não tive nenhuma laceração, nada, tava tudo bem, né? Não precisei de ponto nem nada. Mas quando a gente vai fazer o xixi, primeiro xixi, depois pós-parto principalmente, ele arde um pouquinho. Então o que eu fazia? Eu pegava aquela garrafinha, eu tomei, né, o Gatorade todo, lavei ela assim, enchia ela de água e ficava tacando ali pra dar um alívio. Mas depois eu posso contar pra vocês essa questão do que me ajudou, o que realmente é bom a mãe ter. Depois eu gravo. Para Deus nada é impossível.
sei pra quem esse vídeo vai chegar, mas desde já eu quero dizer que eu tô rezando por você. Se você é uma gravidinha, ansiosa, se você já é mãe de segunda, terceira, quarta viagem aí, nessa correria toda, né? Se você é uma tentante que está aí à espera desse milagre, que ele vai chegar, tá? Enfim, qualquer que seja a situação que você se encontra agora, eu quero que você saiba que Deus está com você, Deus te ama, e eu tô aqui rezando por você, tá bom? É isso, fiquem com Deus. Um beijo, até o próximo vídeo. Ah, gente, que relato incrível da Carol. Carol, pode ter certeza que o teu relato de parto vai chegar a muitas mulheres e vai impactar. Tenho certeza que isso já tem acontecido. Para você que tá aqui assistindo, né, vai lá no canal da Carol, deixe lá o seu carinho, o seu comentário. Minha linda, parabéns pelo teu processo de parto, parabéns pelo teu trabalho de parto. É o que eu sempre digo, né? Isaías 66:9 diz assim: acaso farei eu chegar a hora do parto e não farei nascer? Acaso abrirei a madre, né, e não farei gerar? E Deus cuida, Deus prepara. Eu sempre digo isso para as minhas gestantes, digo isso a vocês lá no Instagram sempre. Tô sempre trazendo também orações e tudo, porque a fé aliada ao trabalho de parto, gente, é sucesso, sabe? É poder descansar e crer que tudo tá acontecendo. Porque a nossa parte a gente faz, que é preparar o corpo, é estudar o processo, é preparar o acompanhante, mas tudo tem que ser entregue nas mãos de Deus, né? E não existe propósito sem processo, né? Então é um processo, sim, é complicado, sim, não é fácil, né? Nada que muito vale deixa de muito custar. Então, tudo que muito vale, muito custa, mas vale a pena no final. Parabéns, Carol, pelo teu relato lindo, muito obrigada, né, por ter contatado pelo Instagram. Fiquei muito feliz de ouvir este relato. É possível, né, ter um trabalho de parto tranquilo, ter um trabalho de parto saudável, mantendo, né, a monitoração adequada em casa, para chegar ao hospital na hora certa, né? A tua tranquilidade fez toda a diferença. Quanto à equipe, por tudo que a gente viu, né, pelo menos tudo que foi contado pela Carol, a gente consegue perceber que não houve, né, nenhum tipo de violência obstétrica, nem imposição, mas houve muita humanização, né? Inclusive, quanto a posição ali, né, em que ela pariu, pelos vídeos. Então, ela pôde parir na posição em que desejou. Ela pôde ter um expulsivo tranquilo, sem laceração, né? Então, respirando ali no processo dela. Logo após o parto, a hora de ouro aconteceu, já com a amamentação a gente viu ali. Então, esse é um exemplo, né, de um parto humanizado, né? E um relato de uma mulher que viveu um parto humanizado para te mostrar, para mostrar para você aí que é possível. Tá certo, minhas lindas? Um grande beijo. Nos vemos aqui em nosso próximo vídeo, hein? Até lá!